pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me de pé, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Vamos orar. Pai querido e Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, perdoador, longânimo Deus, nós queremos te agradecer nesse instante, e é com muita alegria, regozijo em nossa alma, em nosso coração, em nosso corpo, de mais uma vez chegarmos até aqui à sua presença, nos entregar aos teus pés mais uma vez e sentir que o Senhor está aqui bem antes dessa porta se abrir, meu Pai. Que o Senhor já estava aqui nos esperando para que possamos mais uma vez ser preenchido com a sua palavra, ser preenchido com a tua correção, com o teu Espírito Santo, com a tua graça e com a luz da sua palavra sobre nossas vidas, meu Pai. Pois nós precisamos disso mais do que tudo em nossa vida. Necessitamos da sua presença, do teu amparo, da tua palavra sobre nossas vidas,
pois essa carne aqui nessa terra nada pode fazer, meu Pai. Muito pelo contrário, essa carne já anda pesada, cansaço, e se não houver a purificação do Senhor sobre nossas vidas, nós estaremos em pecado, meu Pai. Se não houver a luz da Tua palavra nos guiando, nos guardando, direcionando os pensamentos, nossos passos, neste mundo de pecado, onde Satanás tem tentado de todas as formas possíveis derrubar o eleito do Senhor, meu Pai. E mais do que nunca ele sabe que o tempo dele está curto sobre a face da terra, pois o mensageiro já foi levado desta terra, e não resta mais nada a não ser nós guardarmos a sua palavra, continuar perseverando, crendo, e não importando com as críticas, com as pessoas que estão contra nós, pois sabemos que o eleito ele é perseguido, meu Pai. Pois sabemos que muito mais perseguido foram aqueles, ó Pai, homens da Bíblia, que tiveram o seu corpo queimado, dilacerado, crucificado, ou eles sofreram muito mais do que nós, meu Pai. Dá força para cada irmão seguir em frente e não largar essa palavra por nada deste mundo, meu Pai. Que as lutas da vida que são necessárias para o nosso fortalecimento possam nos encorajar cada dia mais e a lutar cada dia mais com o Senhor, meu Pai. Pois com o Senhor somos mais do que vencedores e tudo já está derrotado na cruz do Calvário. Tudo já foi vencido e tudo já foi curado na cruz do Calvário. Só temos que tomar posse da sua palavra e mostrar para Satanás que ele não tem poder sobre nossas vidas, meu Pai. Que só possa abençoar cada um que chega até aqui, cada um que irá ouvir a sua palavra, que irá cantar, o pregador que irá trazer a pregação, a correção, que o Senhor possa guiar mais uma vez, abençoando e enchendo cada alma com a tua palavra, meu Pai. Também aqueles que não poderiam por algum motivo, ou aqueles que estão a caminho, seja qual for o problema, a necessidade, que a sua palavra, o teu Espírito Santo possa, ó Pai, visitar cada alma nesta noite, meu Pai. E leve cada um para essa segurança e traga de volta aqui no próximo culto, se assim o Senhor permitir. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos continuar cantando. Eu sigo a cantar.
continuar cantando. Veio redimir, resgatar sua noiva do pecado, só maior. Mateus, capítulo 16, verso 13. São Mateus 16, verso 13. Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos os irmãos. Hoje nós não estamos com sinal para a internet, né? Mais uma vez os cabos foram destruídos. Parece que o inimigo não quer que a gente transmita, né? Então ontem nós também não conseguimos transmitir ali de Taubaté, né? Faltou sinal.
apesar de termos sido muito abençoados ali no culto, né? Os irmãos que foram aí, o irmão José Neto, a irmã Marisa, eu creio que eles foram abençoados também. Foi muito bom estarmos ali com aqueles irmãos, né? Sentirmos ali o calor do amor fraternal deles, a alegria deles, né? Mas também não foi possível transmitir, mas foi gravado, né? Em breve a gente coloca no canal. E hoje também não podemos transmitir, por causa dos cabos que foram estourados aí pela companhia de rede elétrica, né? Mas eu creio que amanhã já vai estar restabelecido o serviço. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, verso 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Querido Pai, autor e consumador da nossa fé, aquele que tem provido todas as bênçãos para nós neste mundo terreno e naquele mundo invisível que está por vir, Pai. O Senhor diz a Tua palavra que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos abençoados por completo, Pai. O Senhor fez isto antes da fundação do mundo, quando o Senhor pensou em cada um de nós, fazendo de cada um de nós um gens do Senhor, um filho do Senhor. E a coisa mais maravilhosa que pode existir para um homem mortal aqui neste mundo é ele saber que o Senhor pensou nele e pensou nela, e que o Senhor já os abençoou e que nada pode nos amaldiçoar. Estamos aqui firmados na verdade, crendo na verdade, vivendo a verdade. Cremos que somos a verdade deste dia, Pai. Pedimos que o Senhor nos alimente através da sua palavra, ó Pai, abençoando nossos irmãos aqui presentes, aqueles que ainda ouvirão esta palavra, Pai. Eu creio que o Senhor os abençoará. Em nome de Jesus, entregamos nossa alma, nosso corpo, nosso espírito em consagração ao Senhor, para que o Senhor possa usar os nossos lábios, usar o nosso coração, a nossa mente, para a honra e glória do Teu reino, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, alimentar nossos espíritos, né? Porque é isso que nós viemos fazer à casa do Senhor. Nós viemos alimentar nossas almas, nossos espíritos. O profeta, ele às vezes faz algumas observações rudes, né? Parece até infantis, mas que é a pura verdade a respeito dos nossos corpos físicos e dos nossos corpos espirituais, tá certo? O seu corpo espiritual precisa de alimento espiritual. Nossos corpos naturais precisam de alimento natural, tá certo? Então nós dependemos de Deus nesta noite para sermos alimentados. E o irmão Brano ensina que para nós alimentarmos nossos corpos físicos, naturais, precisa-se que alimentos naturais morram para que este alimento natural sirva de proteínas para os nossos corpos naturais, né? Se você não se alimenta de alimentos naturais que precisaram morrer, né? Tudo que você come teve que ficar morto. Você não come nada vivo,
tudo morre, né? Parece uma coisa rude, né? Mas é a verdade. O alface morre, o profeta diz, o boi morre, o leite morre, tudo que você come teve que morrer, para que você pudesse ingerir aquilo e aquilo te dar força para sustentar o seu corpo natural, né? E se você não come todo dia, você vai perceber que o corpo vai enfraquecendo aos poucos, né? Aos poucos vai vindo o desânimo, vai vindo a fraqueza, e o seu corpo, no seu corpo é acionado, né, esse mecanismo chamado fome. A fome é um alerta de que o seu corpo natural precisa de alimento. Então você tem fome, você precisa comer para poder restabelecer a força do seu corpo mortal, para que ele possa permanecer em pé. Se você não come, à medida que vai passando os dias, você fica cada vez mais fraco, e se você não chega a ingerir nada, o seu corpo morre, né? Assim é o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual, ele precisa de alimento espiritual. E o profeta diz, coisas terrenas e mortais teve que morrer para te dar uma vida terrena e mortal. E a sua vida eterna precisou de algo eterno, como a vida do próprio Deus, vir aqui, ser morta, para que você pudesse ter vida eterna, né? Isto é o que o profeta nos ensina. E se você quer ter vida eterna, você precisa se alimentar de um alimento que é eterno. E o único alimento eterno é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus morreu e sangrou, né? Porque lá no Calvário, quem morreu no Calvário foi a palavra de Deus, a plenitude da palavra de Deus, a plenitude de Deus corporizada num corpo de carne chamado Jesus. Jesus era o Verbo encarnado, Jesus era Deus em carne humana, porque lá em São João, primeiro diz que no princípio era o Verbo, tá certo? E o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós para morrer e sangrar. O Verbo eterno sangrou e morreu para que nós hoje pudéssemos estar nos alimentando deste Verbo, este Verbo que dá vida para nós. Amém? Então, quando nós saímos dos nossos lares, das nossas casas, né, nós que temos um privilégio de ter uma igreja, né, nós que temos o privilégio de ter um ministério para amparar nossas almas, Deus deixou isso através da palavra, né? Isto aí faz parte, o culto faz parte da vida do cristão, da cristã. O culto faz parte da vida do Filho de Deus. O profeta diz que os filhos de Deus foram criados para o adorar, né? E existe algo dentro de nós que clama por adoração a Deus. Todo filho de Deus, ele sente essa necessidade de adorar a Deus. Adorar a Deus não é simplesmente só cantar, né? Só levantar suas mãos. Adorar a Deus é ouvir a palavra, é dar atenção à palavra, né? É sentir a palavra entrar no seu coração, fazer parte da sua vida. Isto é adorar a Deus, né? Então, um filho de Deus, ele está em constante adoração. Desde que você esteja lembrando da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, você está o adorando, né? E é isto que agrada a Deus. É quando o nosso pensamento está ligado nele, né? Como disse aquele hino, né? Meu pensamento está em ti, Senhor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Amém? Então, isto é a adoração a Deus. E se você não ouve a palavra, você não está o adorando, né? E se você não ouve a palavra e o seu corpo espiritual não é alimentado, ele vai se degradando também espiritualmente, vai morrendo, você nem percebe. A fome espiritual é pior do que a fome natural, tá certo? Porque a fome natural você vai e você toma tudo aquilo que é comestível, você come e se alimenta, né? Tudo aquilo que você sabe que pode comer, você vai e come. Não existe restrição desde que não seja veneno, apesar de que os nossos alimentos são veneno, né? O profeta diz isso, que os alimentos estão híbridos, os alimentos estão contaminados, tá certo? E os alimentos estão deteriorando as nossas células,
profeta diz, por que não pode também deteriorar as células do cérebro, que é composta de neurônio e células? Por isso, o profeta diz que chegaria um tempo em que a raça humana ficaria louca, doida, totalmente enlouquecida. Tudo faz parte também da alimentação. Os homens se tornando um corpo de mulher, as mulheres com o corpo de homem, tudo isso é uma alimentação híbrida, que está acabando com o corpo natural dos seres humanos. E nós temos também no campo espiritual um alimento híbrido que é oferecido também para as pessoas. E o corpo espiritual das pessoas também estão se deformando, porque elas não estão recebendo a verdadeira palavra de Deus. O único corpo sadio e são é o corpo místico da noiva de Cristo, que nunca recebeu um alimento híbrido, sempre um alimento puro, vindo da parte de Deus. E a fome espiritual, meu irmão, é algo traiçoeiro, porque as pessoas, elas vão se enfraquecendo espiritualmente, e elas começam a sentir vazio no coração, depressão, ansiedade, tá certo? A fome espiritual, ela causa estas coisas. E ela é enganosa, porque as pessoas, elas não se dão conta de que elas foram feitas com sede para se alimentar da palavra de Deus. Mas elas começam a se afastar da palavra, não oram, não escutam mais o evangelho, não têm desejo de vir à igreja, mas elas não percebem que há uma sede dentro delas. E que se elas não satisfazerem esta fome, esta sede com a palavra, elas vão satisfazer esta sede, esta fome com as coisas do mundo. E aonde as pessoas vão se afastando de alimentar com a palavra e começam a se alimentar com coisas do mundo, com coisas da terra, começa a saciar a sua fome com coisas materiais, tá certo? Em vez de ouvir a palavra, vão assistir filmes, vão assistir novelas. Em vez de ouvir a palavra, vão ficar com a sua cabeça enfiada num celular, vendo vídeos, TikTok, Facebook, Instagram, tudo para preencher o lugar da vida espiritual de Deus no coração do homem. Isto é automático. Se uma pessoa não vem no culto, alguma coisa ela vai fazer para alimentar a sua alma, alguma coisa ela vai fazer, tá certo? Eu não creio que uma pessoa que deixa de vir no culto, sabendo que tem uma palavra para alimentar a alma dela, ela fica na sua casa, ela não vai ficar dormindo, a menos que esteja doente, né? Mas se estiver sadia, ela vai alimentar a sua alma com alguma coisa vai clamar dentro dela, e ela vai saciar a sua alma com coisas que não é de Deus, sem perceber, tá certo? Porque o coração do homem é um poço de ganância, de sede, de desejo por tudo. O coração do homem, se ele não estiver sendo controlado pelo Espírito Santo e a palavra, tá certo? Vira um poço sem fim de desejos, tá certo? E o homem e a mulher vai se alimentando de tudo que é do mundo, para poder saciar aquela fome, e aquela fome nunca será saciada, porque aquela fome, aquela sede é para ser saciada com a palavra de Deus. Você toma um coração que ama a palavra, que adora a Deus, que serve a Deus, que tem revelação, é um homem e uma mulher feliz, satisfeita, né? Dificilmente ele vai ser vencido por uma doença, dificilmente ele ou ela vai ser vencido por uma depressão, dificilmente elas vão ficar doentes espiritualmente se elas têm aquele desejo e se alimentam com a coisa certa. Tá? Isso aí é com cada um de nós. O homem e a mulher que ama a Deus, se alimenta da palavra, é uma mulher satisfeita, contente, feliz, e ela não depende de saciar sua sede, sua fome com coisas do mundo, porque ela está sempre saciando com as coisas de Deus. Amém? Então, irmãos, o caso de muitos irmãos que morrem, né, são sepultados espiritualmente, eles afastam da palavra de Deus, se afastam dos caminhos de Deus, deixa de vir a um culto que Deus deixou para ser cultuado, né? Eu creio que o auge da vida cristã é o homem e a mulher dar aquele tempo, né, que é o culto de Deus, dar aquele tempo a Deus. Aquela hora em que ele deixa tudo a um lado e vai dar atenção à palavra de Deus. Isso aí é adoração. O profeta diz, desde que você deixa o seu lar, sua casa, você já está o adorando, né? Quando você começa ali, preciso, né, me arrumar para ir para a igreja.
ali começa a adoração, diz o profeta. Ali começa o Espírito Santo já trabalhar no nosso coração, porque aquilo é um tempo que a gente dá para Deus, tá certo? E nós somos beneficiados com isso, amém? Então nossos corpos espirituais, eles precisam de alimentação espiritual, e a alimentação espiritual só pode vir da palavra de Deus, né? Você não alimenta sua alma com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. Mas a sede espiritual é enganosa. É enganosa porque as pessoas, elas se tornam incrédulas e nem percebem. Depois de serem curadas da incredulidade, elas voltam a pecar. E a Bíblia diz que isso aí é um pecado imperdoável, né? A pessoa foi iluminada, a pessoa foi revelada, participou das bênçãos de Deus, comeu da alimentação de Deus, ela vira as costas para aquilo. A Bíblia diz que é como você tivesse pisado no sangue de Cristo. O sangue veio, te santificou, o sangue veio, te justificou, e você vira as costas e não prossegue para receber o Espírito da palavra, o Espírito Santo. Você tem um estado pior, porque a Bíblia diz que é um estado pior, e você peca contra Deus, e acaba a pessoa perdendo a salvação da alma, porque Deus não consegue mais falar com uma alma que já foi iluminada e voltou atrás, né? Então a gente fala um pouquinho dessas coisas, mas eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre uma porta que Deus abre, né? Uma porta que Deus abre para cada um de nós. Eu creio que tem alguma escritura para ler aqui, mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Existe portas, irmãos, que nunca mais vai se abrir para algumas pessoas, certo? E para algumas pessoas, esta porta que foi aberta nunca se fechará. É uma passagem deste reino terreno para a glória. Mas existem pessoas que elas nunca mais vai conseguir uma porta aberta para as suas vidas. Nós temos a porta da salvação, né, que o Senhor Jesus ensinou isso para nós, que Jesus é a porta, Jesus é a porta, Ele é a única porta para a felicidade, Ele é a única porta para a salvação, Ele é a única porta para a nossa realização eterna. Tudo o que nós precisamos está nesta porta chamada Jesus. Mas nós temos que saber que esta porta chamada Jesus é a palavra enviada a cada era, a cada geração. E se você perceber, cada homem que Deus usou para trazer o Evangelho, aquele homem representou a porta que é Jesus. Jesus disse: ninguém vem a mim ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém vem a Jesus por um homem, porque Jesus sempre usou um homem. Jesus sempre usou um homem. E Jesus disse que a obra, perguntaram para ele: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que eu enviei. Que creais naquele que eu envio. Então veja, que creais em um homem que me representa na terra. Jesus é a porta, mas sempre Ele dá a chave desta porta para um homem. Aquela chave é um ministério, aquela chave é uma palavra que Ele designou para cada era. Então cada era existe Jesus, que é a porta, que é a palavra, mas existe um homem segurando a chave daquela porta. E você não entra se você não passar por aquele homem que tem aquela chave. Às vezes as pessoas podem dizer: olha, para mim a porta é só Jesus. Para mim não existe pastor. Para mim a única porta que tem é Jesus. Mas você vê que o próprio Jesus, sendo a porta, deu a chave para Pedro. E como é que vai fazer para abrir a porta de Jesus se ele deu a chave para Pedro? Então, ele entregou a chave para um homem. Aquela chave era uma revelação que Pedro tinha das mãos de Cristo, para poder abrir a porta da salvação no dia de Pentecostes. E nós sabemos que aquela chave era a revelação de que Jesus Cristo era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as pessoas falam: eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de pastor. Pastor é Jesus, meu pastor é Jesus.
Mas esse pastor Jesus, que você acha que é o seu pastor, entregou o pastoreio para Pedro. O que você vai fazer? Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Então você tem que saber o seguinte: para Jesus pastorear sua vida, você tem que ter um homem pastor, com ofício de pastor para pastorear sua vida. Jesus nunca vai pastorear sua vida fora de um ministério pastoral que ele deu. O quinto de Efésios, Deus deu uns para profetas, pastores, apóstolos, evangelistas. Então, Deus ministra para nós, o grande sumo sacerdote das nossas almas. Ele é o sumo pastor dos pastores. Ele é o sumo apóstolo dos apóstolos. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o evangelista dos evangelistas. Ele controla tudo e a todos. E ele coloca o seu ofício num homem, para aquele homem ministrar a palavra. O profeta diz: olha, Deus poderia ter usado o vento para pregar o evangelho, Deus poderia ter usado as árvores para pregar o evangelho, as nuvens. Não, ele escolheu o homem. Ide por toda a nação, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, Jesus é a porta, mas sempre um homem retém a chave daquela porta. Sempre você tem que passar por um ministério aqui na terra, um ministério de um mensageiro, que ele usa para abrir aquela porta, que vai te colocar, diz o profeta. A obra do Senhor, nós sabemos que Deus tem uma obra na terra, e Ele está fazendo esta obra desde que a primeira era veio à existência. Deus começou a formar uma obra, que é o corpo das eras, como nós já aprendemos isto, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Ele vem sendo formado desde a primeira era, desde a primeira era, quando Deus levantou o apóstolo Paulo para começar ali a sua obra. E toda a obra de Deus, sempre Jesus foi a porta, e sempre foi dado o ministério a um homem, a chave que abre a porta para se entrar nesta obra que é edificada durante 7 eras, o corpo do Senhor Jesus Cristo, chamado corpo palavra. Amém? Então a palavra diz que todos que o Pai me deu virão a mim. Então não é questão de nós levantarmos a mão e dizer: eu aceito Jesus. As pessoas, elas pensam que o fato delas levantarem a mão e dizerem que querem aceitar Jesus, isso não significa que elas vão obter, tá certo? Precisa ver se Deus te deu para Jesus, tá certo? É questão de, precisa ver se Jesus te aceita como um presente do Pai. Porque se o Pai não te deu para Ele, Jesus nunca vai te aceitar, e você nunca vai aceitar Jesus, porque é Deus que nos aceita, tá certo? Então salvação, irmãos, é um chamado, é uma chamada, é um presente de Deus, tá certo? É uma eleição. Deus te viu como um filho de Deus antes da fundação do mundo. Isto é salvação, e não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem vai ao altar, levanta a mão, eu aceito Jesus, não. É para quem Deus deu a Cristo como um presente, é para quem o Pai deu. Todos os que o Pai me dão, virão a mim, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Isso é salvação, isso é predestinação. As pessoas tinham que ver isso, A salvação, ela é baseada completa em predestinação. Só o predestinado vai ser salvo, tá certo? E o predestinado é porque teve o seu predestino em Deus. Ele estava, como nós falamos outro dia, o destino dele, o seu predestino estava em Deus. Quer dizer, predestinação. Ele tinha uma pré-existência em Deus, tá certo? Por isso Deus pôde operar e fazer com que tudo opere para o bem daqueles que amam a Deus. Então, antes de você aceitar Jesus, precisa ver se Deus te aceitou, se você é um gens de Deus. Amém? E não é que você vem aceitar Jesus, é o Pai, o Espírito Santo que faz isso por cada um de nós. Amém? Mas falando ainda sobre a porta, que é um homem, sempre Deus usa uma porta, que é um homem, O próprio Jesus disse que ele enviaria, sábios, profetas, escribas
e a um deles vocês vão matar, vão açoitar, vão crucificar. Mas não adianta as pessoas falarem assim, ó, eu só creio em Jesus, não. Jesus, ele delegou a sua obra na mão de homens, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que Deus enviou para formar esta obra. É o Espírito Santo no ofício quinto de Efésios, que vem trabalhando de era em era. Paulo era a porta da era efesiana. Quem quisesse fazer parte da obra de Deus, ou estar na obra de Deus, tinha que passar pela porta Paulo, tá certo? Jesus estava em Paulo, e Paulo era a porta, porque Paulo só pregava o que Jesus pregou, Paulo anunciava só o que Jesus anunciou, e Paulo era aquele homem que as pessoas tinham que crer, né? A chave era crer no evangelho de Paulo. O profeta diz que a fé é que segura esta chave, para poder abrir, destrancar as portas das bênçãos de Deus para a nossa vida, né? E fé é esta mão forte, que crê na palavra do dia, que um homem que foi usado por Deus para trazê-la ali, que é uma porta. Não adianta as pessoas quererem salvação se não passarem por esta porta. A chave foi dada na mão de Pedro. Não adiantava os homens ir a Jesus querer chave, não, ele já deu para Pedro. Jesus, sendo Deus, ele respeita cada ofício que ele mesmo levantou. Ele não passa por cima daquilo que ele falou, né? Muitas coisas Jesus não falou, porque ele diz, muitas coisas ele não poderia falar, dizer que eles não suportariam, mas que o Espírito Santo iria vir, né? Quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo ia guiar vocês em toda a verdade, né? Mas as pessoas não têm revelação para saber que o Espírito Santo veio, mas veio em homens, veio em apóstolos, veio em pastores, veio em evangelistas. O Espírito Santo continua a ser homens que Deus usa para apacentar a igreja, para aperfeiçoar a igreja. E não é o homem, é Deus nestes homens. Deus escolheu trabalhar através do homem. Então, Deus usou Pedro para abrir a porta da salvação. Todos tinham que passar pela porta Pedro. E às vezes a porta é estreita e apertada, porque as pessoas tropeçam com a porta que Deus põe ali, né? Com o homem que Deus usa, né? A Bíblia fala que estreita e apertada é a porta que conduz à salvação. Você já pensou que dificuldade para Anás e Caifás, para aqueles homens ali, aqueles fariseus, saduceus, estudiosos da palavra? Você já pensou como Pedro era uma porta estreita e apertada para eles passar? Eles nunca iam passar pela porta Pedro. Aquele analfabeto, cheirava a peixe, assinava com o dedão. Você acha que eles iam se humilhar? Era apertado demais o caminho para chegar à salvação, né? Era estreito demais para eles passarem. Eles estavam inchados, gordos de teologia, de conhecimento humano. Eles nunca iam passar por aquela porta estreita chamada Pedro, né? Eles precisavam fazer um regime, tirar tudo que não presta da alimentação que eles tinham e começar a comer alimento saudável da palavra de Deus, que lhes desse uma saúde de humildade, de simplicidade, para aceitar que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Esta é a verdade. Deus se esconde na simplicidade de homens indoutos, sem instrução, e faz daqueles homens sem instrução uma porta apertada e estreita que as pessoas não conseguem abrir. Isso foi em todas as eras. As pessoas não eram capazes de abrir esta porta. Pedro, no dia de Pentecostes, usou a chave que Deus tinha dado para ele. Aí a gente olha a menção que a Igreja Católica faz de Pedro, né? Pedro com aquela chave gigante do lado aqui. Que ignorância! Olha a figura que eles fazem. A figura que eles fazem de Pedro, né? E vão mais além ainda, e fica falando que Pedro é que abre as portas do céu para chover. Olha as fábulas que é criada, né? Aquela chave que Deus deu para Pedro era revelação, tá certo? E o que é revelação? Fé.
Se você tem fé, você tem revelação. Você não vai adquirir fé sem revelação. A fé que nós temos hoje dos trovões é uma revelação. A fé que nós tivemos e temos da salvação é uma revelação. Deus revelou para você a mensagem de salvação. Você crê baseado naquilo que foi trazido de um ensinamento de salvação, a começar pelo nome, tá certo? A salvação, o evangelho todo de salvação, está trancafiado por um nome. E Pedro tinha aquela chave chamada Jesus, né? Deus, o Senhor Jesus, quando ele veio para entregar sua vida pelo pecado do homem, ele trancafiou a porta da salvação no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo o que nós precisávamos do campo da salvação, seja cura, seja libertação, seja ser liberto de espíritos imundos, tudo o que nós precisávamos estava trancafiado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? E Pedro, foi dada a chave disso para Pedro. Então quem quisesse ser salvo, curado agora, tinha um nome, porque a Bíblia diz que não há outro nome dado debaixo dos céus pela qual possamos ser salvos, irmãos. Você tem que saber que salvação é baseado no perdão, tá certo? Salvação é baseado no perdão. A sua cura é baseado na sua confissão. O que nos coloca enfermos é pecado. É falta de confissão, muitas das vezes, que impede Deus de nos curar. Porque toda a salvação, ela é baseada no perdão. Quando você tem uma confissão sincera diante de Deus, Deus limpa o seu coração da incredulidade. Tá certo? E quando você é salvo, a sua alma é salva, o seu corpo é salvo. Ainda que este corpo tenha que morrer, você tem um penhor aqui. Tá certo? A cura divina é um penhor da nossa salvação. Por que temos cura divina? Porque somos salvos. Deus não vai usar este corpo, Ele vai transformar, Ele vai ressuscitar. Mas Deus deu essa bênção para nós que cremos no Evangelho da salvação, que dentro do Evangelho da salvação você tem cura divina, você tem alegria, você tem paz, você tem gozo. Foi isso que Cristo veio devolver para o homem: paz, alegria, gozo, saciedade, entendeu? Saciedade espiritual. O homem que está saciado espiritualmente, ele não tem sede por coisas que não é de Deus. As coisas do mundo não atraem uma alma que está saciada com a palavra de Deus. Tudo que é do mundo, tudo que é sujeira, tudo que é podridão do mundo, para um cristão que está saciado com a palavra de Deus, a salvação, aquilo não chama mais a atenção dele. O profeta diz: uma alma que nasceu de novo, o mundo está morto para ele e para ela. Então, o nome de Jesus, não existe outro nome debaixo dos céus dados, pelo qual devemos ser salvos. E Pedro tinha esta chave, e era Jesus Cristo. Atos 2,38. Quem quisesse entrar e passar pela porta Jesus, tinha que ir lá em Atos 2,38 e falar com Simão Pedro. O que eles falaram lá? O que faremos, varões e irmãos, para sermos salvos? O que faremos para abrir esta porta de salvação? Pedro diz: eu tenho a chave. Vem aqui que eu vou abrir para vocês. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Amém? Foi isso que Pedro falou. E Pedro era um homem douto, sem conhecimento, mas Jesus tinha escolhido Pedro. Jesus escolhe pessoas que você, às vezes, não passa pela sua cabeça que aquela pessoa é uma escolhida. Jesus escolheu Pedro, coisa que ninguém faria. Como que Jesus escolheu Pedro, um homem que o negou? Como que Jesus podia dar para Pedro esta chave, o pastoreio da igreja para Pedro? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus já tinha dado Pedro para ser um apóstolo e um pastor. O ofício. O homem de carne é falho, é fraco, mas o ofício que opera no homem é Deus.
É isso que você tem que crer. Não é no homem pastor carnal, não. É no ministério pastoral, que esse ministério pastoral é do Espírito Santo. O profeta é falho, é fraco, mas o ofício que está ali é um ofício profético. O ofício profético é de Deus. Por isso o Espírito de Deus ministra no homem. É como o Espírito de Elias. O Espírito de Elias. Deus usou Elias para trazer uma grande mensagem, juízo contra a nação de Israel. Elias tinha aquele ministério para fazer aquilo. O ministério. Elias tinha o Espírito de Deus nele para fazer aquilo. O Elias tinha medo de Jezabel. O Elias carnal. O homem. Mas o ofício espiritual que estava dentro dele, o Espírito de Elias, que era de Deus, mandava fogo do céu, queimava tudo e matava os profetas. Mas o homem carnal ficou com medo de Jezabel e se escondeu. Tá certo? Mas nem por isso, nem por causa daquela fraqueza de Elias, o ministério de Deus de Elias dentro dele parou de operar. Continuou, parando os céus, não chovia, tá certo? Continuou. Então, o que nós devemos transpassar é o véu de carne. É respeitar o ofício que Deus coloca na igreja. E é isso que Satanás, às vezes, tenta tirar o foco das pessoas daquele ministério. Às vezes, o pastor falha, o pastor fala alguma coisa que não deve, o pastor fraqueja, o apóstolo, o profeta mente. Mas o ofício de Deus permanece dele. Aquilo não tira o ofício. Moisés falhou, mas ele continuou sendo profeta de Deus. Então, quando Eliseu entra em cena, o que a Bíblia diz? Que Eliseu veio em virtude e espírito de Elias. Mas não é aquele Elias que ficou com medo de Jezabel. Não, era o ministério de Deus em Elias. Aquele ministério que estava em Elias voltou em Eliseu numa porção dobrada. Elias tinha mais de Deus do que Elias o tisbita. Eliseu tinha mais de Deus do que Elias o tisbita. Tá certo? Não quer dizer que Elias encarnou em Eliseu. Não. Deus não trabalha com encarnação. Elias morreu, partiu, o mesmo espírito, o mesmo ministério que era de Deus, foi colocado sobre Eliseu. Eliseu fez obras maiores do que Elias. Amém? E isso é para as pessoas saberem que Deus tem ministério. O ministério é o Espírito de Deus operando nestes homens, a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Aí você tem a terceira manifestação de Elias, veio sobre João Batista. O mesmo Espírito que estava em Elias, em Eliseu, veio sobre João Batista. Mas ele tinha o ministério de Elias, como que ele chamava? João Batista. Porque o Espírito que estava em Elias e Eliseu veio sobre João Batista, para fazer as mesmas obras, condenar a Jezabel do Herodes, Veja, é o Espírito que Deus usa. O profeta disse que agradou tanto o Espírito de Elias, agradou tanto ele, que é o próprio Espírito dele, que ele colocou 5 vezes esse Espírito para operar. Não é encarnação, não, os homens morreram, mas o ministério continua vivo, porque o ministério é Deus. Então, mais tarde veio sobre William Branham, o ministério de Elias, para condenar a Jezabel denominacional, para condenar a nação dos Estados Unidos, o Acabe dos Estados Unidos, para condenar as mulheres que são más, as mulheres desobedientes, as igrejas desobedientes. O ministério de Elias estava agora em William Branham. Então, devemos acompanhar, porque o ministério é Deus. O William Branham pode falhar, o William Branham pode errar, mas o ministério não falha. O ministério continua infalível. Amém? É como nós falamos um pouquinho antes sobre João. O ministério de João hoje esteve sobre um homem. Mas o ministério de João aqui não foi a encarnação. Foi o mesmo Espírito que estava naquele João, na ilha de Patmos, que deu visões e que pregou aquelas 7 cartas do Apocalipse ali, que foi pregada por João, os 7 selos, que foi tudo dado por visões e símbolos. Aquele Espírito que estava sobre João era o Espírito de Cristo, tá certo? Que mais tarde veio sobre um homem aqui para profetizar de novo. Só que aquele ministério de Deus, naquele João, ele não pôde falar, ele teve que selar, tá certo? Deus pega o mesmo Espírito
não é encarnação, não é o mesmo João, é outro homem, como o Eliseu era outro homem, como o João Batista era outro homem, mas tinha aquele espírito, aquele ministério. Então, João aqui, que come o livrinho, é um homem que tem o mesmo ministério, o mesmo espírito sobre ele, para profetizar de novo, só que agora ele pode escrever, ele pode pregar, ele pode falar. Mas o espírito é o ministério que opera na pessoa, e é esse espírito que nós devemos respeitar, o ofício que Deus usa para ministrar a palavra. Amém? Então, esses homens que Deus usou através das eras, foram portas de passagem para o corpo de Cristo. Paulo, ele tinha ali no seu dia a sua palavra, a chave era crer no evangelho de Paulo. Se você cresce no evangelho de Paulo, você passava para dentro do corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que por um Espírito somos batizados, formando um corpo, tá certo? Por um Espírito somos batizados. Agora, qual é o Espírito que você é batizado? É o Espírito da palavra do dia, porque Deus sempre tem uma palavra para te dar o Espírito Santo, porque o profeta diz, a evidência de se ter o Espírito Santo é crer na palavra do dia, porque só a palavra do dia te dá o Espírito Santo. Não adianta você crer só no que Noé fez. Você crer só no que Noé fez nunca vai te dar o Espírito Santo. As pessoas falam, eu creio em toda a Bíblia, mas eu não creio neste homem que vocês estão crendo. Você perdeu, não adiantou nada. Eu creio em todos os evangelhos de Jesus, e naquele que Jesus enviou, você creu? Não creu? Então você se perdeu. Eu creio só em Jesus, para mim não importa o que Pedro falou, você é um perdido, porque Pedro é aquela porta que você tem que passar por ela para chegar a Jesus. Assim como para chegar ao Pai você tem que passar por Jesus, para chegar a Jesus você tem que passar por um homem que Deus usa. Eis que vos envio sábios, profetas, escribas, Quem recebe o que eu envio, a mim me recebe. Foi isso que Jesus falou, tá certo? Quem recebe o que eu envio, a mim me recebe. Então, eu não creio em homem, então você nunca vai crer em Jesus. Para mim não importa o que o homem fala, então você nunca vai abrir a porta da salvação para a sua vida. Amém? Olha, para nós adiantarmos, depois se puder mostrar para mim o horário aí, é bom. 8:05. Então veja, você tem Lutero, foi uma porta aberta para os luteranos. O evangelho que Lutero pregou era uma porta, justificação. Justificação. A chave era crer, que com a fé você abria a porta da justificação, você cria no evangelho da justificação. O justo viverá da fé. Aquilo era a chave. Então você tinha que crer na mensagem de Lutero. Foi Lutero que trouxe aquela chave. Você tinha que ir a Lutero. Lutero era a porta que conduzia os luteranos para a obra de Deus que estava sendo formada. Cada luterano que creu na mensagem de Lutero, abriu a porta da justificação, e eles entraram no corpo do Senhor ali nos pés. A obra que Deus estava fazendo no tempo de Lutero era a construção dos pés. Então Lutero era aquela porta. Wesley era a porta que conduzia o povo dos dias de Wesley para as coxas. O que dava aos wesleyanos o Espírito Santo era crer na santificação, e o Espírito Santo batizava eles nas coxas do Senhor. Eles formavam as coxas do Senhor, eles faziam parte do corpo palavra, porque este corpo palavra é o que Deus vem buscar, tá certo? Cada eleito de cada era tem que estar na obra de Deus, naquela parte do corpo que está sendo construída pelo Espírito Santo, que por um batismo nós somos introduzidos lá. Amém? No dia dos pentecostais, diz o Mombrana, Deus estava formando a boca, as línguas, William Seymour era aquela porta, tá certo? Crer na restauração dos dons te dava direito a abrir esta porta, mas nem todos conseguem abrir a porta no dia em que a pessoa vive, Para muitos a porta vai continuar fechada, e eles nunca conseguirão abrir, porque eles não têm a chave. Eles não crêem naquela promessa, porque a chave é crer naquela promessa. Quando você crê, Deus te dá uma chave.
E aquela chave destranca a bênção da palavra do dia para a minha vida e para a sua vida. Olha que bênção que nós tivemos quando nós pudemos abrir a porta da restauração de todas as coisas, enviada pela manifestação, da quarta manifestação de Elias em William Branham. Está certo? Aquele Elias que Jesus disse que virá primeiro e restaurará todas as coisas, era um homem, chamava Branham. Né? As pessoas não querem crer, mas sempre Jesus foi um homem. Eles olham o homem aqui, mas você quer dizer que este homem aqui, Branham, é aquele Elias de lá? Isto é revelado a cada um de nós pelo Pai. Então nós estávamos nas denominações, no mundo como eu estava, só que foi aberta uma porta para mim, a porta da primeira e segunda etapa se abriu para mim, e eu pude ir a Pedro, eu pude ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e obter as bênçãos da salvação que estavam debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu criei naquilo e fui abençoado. Esta porta nunca vai se fechar para mim nem para você. É uma porta que Deus abriu para mim e para você. E a porta que Deus abre nunca se fecha. Mais tarde nós tivemos a porta da terceira etapa aberta para nós. Nós cremos na porta. Nós cremos no homem que segurava a chave da terceira etapa, porque Pedro tinha a chave da salvação e era o nome, e hoje nós temos a chave da terceira etapa e é um homem e está em um nome. João, quando profetiza de novo, ele abre a porta da terceira etapa para cada um de nós. Por isso hoje João é a porta. Não adianta você dizer que vai no rapto se você não passar pela porta João. A porta João segura a chave. Não, eu só creio em Branham. Se eu quiser saber qualquer coisa, eu vou em Branham. As pessoas estão aí sem fé de rapto porque não conseguem obter de Branham a terceira etapa. Porque a chave da terceira etapa foi passada para João no ventre dele. Assim como foi passado para o ventre de Pedro, a chave foi passado para o ventre de João. Dentro do coração de Pedro estava a chave, dentro do coração de João está a chave hoje para o arrebatamento. Não, eu qualquer coisa que eu receber, eu vou na mensagem. Para mim é só o que Branham falou. Então, os denominacionais falam isso também. Para mim não importa o que Pedro falou, é só o que Jesus falou. E nunca consegue abrir a porta da salvação. Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A porta continua fechada na sua cara, incrédulo. Viu? Pode bater no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus não atende. Tá certo? A porta está fechada para os denominacionais lá fora e para os denominacionais da mensagem. Pode bater o quanto quiser na porta de Branham para ter fé de rapto, você não vai ter. A chave foi dada para João. O livrinho que João comeu é a chave para o arrebatamento, tá certo? E está em um nome. 7 letras, B-R-A-N-H-M, é a chave que te leva no arrebatamento. Você pode dizer, eu não creio, você não vai, a porta do arrebatamento não vai abrir para você, infelizmente é assim, porque a porta da salvação não abre para os denominacionais, porque eles não creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode bater batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus não ouve. Pode, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas você chegar lá, se você bater 5 vezes, abre, 3 vezes não abre. Pai, Filho e Espírito Santo, não abre o batismo. Agora você chegar lá, J-E-S-U-S, a porta se abre. Porque a salvação é no nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa é hoje. Não adianta você ir em Branham na primeira e segunda etapa e querer ir para o rapto. O próprio William Branham diz, com o que temos nós não vamos subir, precisamos de uma outra chave. Tá certo? Precisamos da fé dos trovões. Precisamos de saber qual é o novo nome, que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou. Eles não creem nisso, tá certo? Eles caçoam de nós por dizer que a era terminou. Eles nos caçoam por dizer que Jesus não é mais mediador. São incrédulos. Por isso a porta do arrebatamento não abre para eles, tá certo? Mas quando João profetizou para nós, e nós cremos no homem que tinha a chave, tá certo? Porque eles precisaram, para ser salvos, crer em Pedro. Que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Aí Pedro se levanta, aquele homem humilde, simples. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você percebeu
que a Bíblia fala de muita gente ali em torno da pregação de Pedro, mas lá no cenáculo só tinha 120. Nem todos conseguiram passar pela porta Pedro. Que eu saiba, Jesus falou para batizar no nome do Pai, ensinar as nações e batizar elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora esse homem aí se levanta e diz que tem a chave e fala uma coisa contrária que Jesus falou. Muita gente não conseguiu abrir a porta, e hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas não podem crer no novo nome, não podem crer que esta nuvem é a segunda vinda física do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que 7 trovões, o 7º selo aberto ao público, tá certo? A manifestação do Filho do Homem em carne, vindo com poder e grande glória. Isto é uma grande porta que está trancafiada pelo novo nome de Deus. Quando você chega ao conhecimento da chave, que BRANHM é perfeito, perfeição, é o ministério do Filho do Homem na terra, este nome, é o ministério da palavra encarnada. Quando você recebe isso, aquilo abre a porta de toda a revelação que o 7º anjo trouxe. Nada mais fica em mistério para você. Você vê o 7º selo aberto, você vê o ministério do Filho do Homem em carne, você vê a palavra manifestada como seu esposo, com um novo nome, porque o profeta diz que BRANHM é a palavra de Deus, não é um homem. Por isso o irmão Brana era um homem, mas ele tinha o ministério do Filho do Homem. O irmão Brana, sabe o que ele tinha? O ministério da palavra feito carne. Né? Por isso, para nós não existe mais mistério, porque nós conseguimos passar pela porta João, tá certo? Porque esta chave foi dada para João. João, come o livrinho e profetiza de novo, porque William Branham profetizou e ninguém ficou sabendo. William Branham profetizou que o novo nome seria revelado nos trovões. Mas me diga que o irmão Branham pregou para nós o que eram os trovões. Ache uma mensagem do irmão Branham pregando para nós o que eram os trovões. Estava tudo pregado, os trovões estavam todos suados, que é as revelações contidas dentro dos 7 selos. Mas quem mostrou para nós? Teve que vir um Pedrão aqui nos nossos dias, um João ninguém. E com a chave BRANHM, abriu. Quando você entra por esta porta, a coisa se abre, né? E aquilo que você tem, mais é dado continuamente. Então, a porta para o arrebatamento, você tem que saber quem é João. Porque William Branham não pôde explicar, não pôde abrir. Ele deu esta chave, a explicação é a chave, irmãos. Por isso Deus diz, você não vai explicar. Quando ele não explicou, ele pregou, mas não explicou. Ficou trancafiado naquilo. Não expliques. Dali nasceu o ministério da esposa. Dali a chave foi para João. Quando Deus disse para o irmão Branham, essa é a 3ª etapa, você não vai dizer nada a ninguém, pronto. Você pode perceber, você conversa com o povo da mensagem da 1ª e 2ª etapa, você fala da 3ª etapa, não, o irmão Branham não explicou, agora quem é este João para explicar? Hã? Se o irmão Branham não explicou, agora você vai explicar, João? Hã? Ô Pedro, se Jesus não falou que é esse nome, agora você está dizendo que é? É a mesma coisa hoje, é o que eles falam. Você quer dizer que esse homem que vocês creem que é João, está explicando o que o profeta não explicou? Justamente, ele é a porta. O livrinho veio para o ventre de João, e ele profetizou de novo. E quando João profetiza, ele não só profetiza, mas ele explica o que é os trovões para nós. Porque nós só ficamos sabendo dos trovões pela boca do ministério de João, tá certo? Que foi um homem aqui chamado Osmar. Né? Osmar. Pessoas que têm até repugnância com esse nome, né? Tem pessoas que têm aversão por isso, não podem nem ouvir falar desse nome. Mas para nós é doce, para nós é chave, tá certo? Porque foi através do ministério de João sobre este homem que nós conseguimos a chave da 3ª etapa, tá certo? A chave do novo nome. A chave que vai nos levar ao arrebatamento, irmão, está em um novo nome. Por isso, quando João profetiza de novo, ele abre para nós a porta da 3ª etapa para o arrebatamento. E é escrito por revelação em nós, sobre nós, BRANHM, o novo nome.
Tá certo? Porque quando Pedro abriu a chave da salvação para nós, foi escrito sobre nós o nome. E a Bíblia diz que aquele que vencer, tá certo? Vai ser escrito sobre ele o nome e o novo nome. O nome é escrito quando você é batizado. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, Senhor Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E também escreverei sobre ele o meu novo nome, B-R-A-N-H-M, para rapto. Sem novo nome não tem rapto, sem nome não tem salvação, sem novo nome não tem arrebatamento, porque você tem que passar pela porta que é João. João tem a chave da revelação que foi dada por William Branham, o anjo forte deu para João, tá certo? A ti, Pedro, te dou as chaves. João, toma o livrinho, come. Vai ser amargo, vai ser muito bom não, é doce, mas no ventre é amargo. Quando você começa a viver, aparecem algumas amarguras, né? Mas nada que supere a doçura, né? As amarguras da vida causada pelo livrinho não supera a doçura da revelação de se ter chave para a transformação no arrebatamento. Querido Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor por esta noite, pelo privilégio de ter esta revelação, esta chave, Pai, que o Senhor nos deu. Nós só temos que bendizer o Teu nome em tudo, Pai. Em tudo o Senhor tem suprido a nossa necessidade. O Senhor abriu para nós a porta da salvação, Pai. Quando, ó Pai, o Senhor enviou Elias para restaurar a doutrina apostólica, e nos últimos dias o Senhor tem enviado João, Pai, que tem aberto para nós a porta da revelação, Pai. Nós cremos piamente nesta mensagem da esposa de Cristo, que tirou de nós toda a incredulidade, Pai, e temos hoje fé de rapto e transformação. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando os selos foram revelados, era Branham sendo vindicado, ministério do sétimo anjo, pois ali o anjo forte encarnou. A espada que ele tinha visto, coube perfeitamente em sua mão. Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, pois sua mão a espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Branham pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender. Na terceira colina de Franca, a espada brilhou outra vez. Foi João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Amém. Vamos. Amém. Isso é a verdade, né? Quem que vai negar isso?
Quem que sabia do novo nome, né? As pessoas não creram no novo nome porque rejeitam o João que pregou, né? Quando se fala do novo nome, as pessoas, essa doutrina é lá de Franca. Vocês estão crendo nisso? Né? Ih, chegou lá em Jundiapeba. Tem certeza que vocês vão crer nisso? Vocês vão ficar sozinhos. Ninguém crê nisso, não tem ninguém crendo nisso. Né? Vocês viram algum homem da terceira etapa aí, algum grande aí, algum veterano aí, algum pastor grandão crendo nisso? Nunca viram? E como é que vocês estão crendo? Foi a pergunta que fizeram lá para aqueles homens ali, os fariseus. Você viu alguém dos maiorais crendo nesse homem chamado Jesus? Não? Então, e como é que vocês estão crendo? Nós vemos um aí, ele foi de noite lá, escondidinho. Nós vimos um chamado Nicodemos, ele foi bem escondidinho de noite. E ele é sabido, hein? Ele foi lá. O que será, hein? Será que ele está sabendo? Será que ele está crendo nisso também? As pessoas, elas querem medir, né, se é verdade ou se é mentira, pelas pessoas que creem. Aí quando olha para nós, olha quem está crendo nisso. Vocês vão crer que nem aquele povinho ali? Olha o povinho que crê nesse homem, gente. Parece ruinzinho, né? Foi assim que o diabo olhou, assim, quando viu Jesus. Ele não cria que era Deus, né? Viu um homem sendo empurrado assim. Deus se esconde, irmãos, na simplicidade, né? E vai ter um povinho que vai subir, que vai ser transformado, que mais tarde eles vão pôr a mão na consciência e falar, meu Pai, o que nós vamos fazer? Né? Mas graças a Deus que Deus deu para nós essa oportunidade, né? Nós abraçamos isso. Depois que nós passamos pela porta, o lugar é maravilhoso, né? Enquanto você não abre a porta, você fica meio assim, será? Vou crer nisso? Não sei. Vamos abrir para ver. Poxa vida, e nós não sabia que era isso que nós estávamos perdendo, a terceira etapa. Coisa maravilhosa, o novo nome de Jesus Cristo manifestado em carne, a segunda vinda gloriosa de Cristo que todo mundo esperava. Nessa nuvem, gente, meu Deus. Vamos colocar de pé? Precioso Pai, estamos encerrando esta reunião, muito grato e satisfeito com as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós não merecemos isso, Pai, mas queremos continuar amando isso com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, Pai. Isto faz parte da nossa vida, nós não vivemos sem isso mais. Por isso transformou, Pai, o nosso coração. Nós não somente cremos nisso, mas nós nascemos desta palavra, Pai. Ela faz parte do nosso ser espiritual. Obrigado por cada irmão, Pai, que teve a porta aberta para ele, por cada irmão que teve a oportunidade de entrar por esta porta, Pai. O lugar é maravilhoso, é lindo, Pai, a terra mana leite e mel, Senhor. Obrigado, meu Pai. Abençoa nosso retorno, abençoa nossos irmãos que não puderam também estar conosco nesta transmissão. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor continue com cada um de nós, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até sábado, se Deus permitir.